Salve, salve pessoal, paz em Cristo a todos, começando aqui mais um podcast Tirei do Texto, eu aqui, Eduardo Camargo, trazendo sempre um convidado para a gente conversar, né, sobre fé, sobre a Igreja Católica, testemunho, sobre vidas. E antes de nós começarmos, vamos falar aqui sobre os nossos apoiadores, Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa, preço, qualidade e o melhor atendimento, na Avenida Tupi Silveira, 1569. Os telefones da Pizarro é 3311-2735 e o 984-26-5823. Também conosco, Shopping das Baterias. O Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Os telefones para contato do Shopping das Baterias, 53-3241-5689 e o 99704-1818. Shopping das Baterias faz parte do grupo Batistella. Issan Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-999-715205. Bom, então, eu sempre começo aqui, né, o nosso programa dizendo assim, tem muito prazer trazer aqui um casal amigo. Hoje, excepcionalmente, né, não éramos amigos, né, até a gente se conhecia aqui no bastidor. Ayrton, cara, prazer. Obrigado pela confiança. E vimos aqui pra gente trocar essa ideia aí, né? Ele, né, que é empresário, casado, tem 2 filhos. E vamos aí, abrir o nosso bate-papo. Eu queria conhecer, como eu te conheci por intermédio de uma grande amiga em comum, né, da Leís. Queria conhecer um pouco mais do Ayrton, né? Essa trajetória de empresário, de cristão. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todo mundo. Bom, vamos... primeiro quero agradecer, né, pelo convite. É muito importante a gente poder, de uma forma ou de outra, chegar a alguém, né, de repente com um testemunho, de repente com uma palavra de Deus, né, com uma verdade, a gente dividir com alguém uma maneira, né, de ajudar a pessoa encontrar um caminho. Então é para isso que a gente está aqui. Eu venho de uma família, como eu estava falando para ti, de uma família católica, né? Numa época que a gente quase todos nascíamos num berço católico, né? Não muito praticante, né? Obviamente na família do meu pai teve um tio padre, um tio irmão, né? Salesiano. Na família da minha mãe tem a minha avó, que foi muito católica, né? O meu avô, como eu te disse, era um frequentador da igreja, mas não de missa, né? Isso é uma coisa que me marca muito. Eu achei bem interessante isso aí que tu... O meu avô ia todas as 9 horas da manhã, ele ia na igreja, né? Na igreja matriz de Dom Pedrito. E eu acompanhei muito, a minha infância foi muito do lado dele. Então eu lembro muito disso. Eu ia junto com ele, né? E ele ficava sentado olhando para o altar durante mais ou menos uma meia hora. Hoje eu calculo que seja esse o tempo. Mas eu nunca vi ele rezando, nunca vi ele ajoelhado, nunca vi ele falando nada, nem fechando os olhos. Eu só lembro dele olhando para o altar. Ele ficava olhando fixo pro altar. Fixo para o altar, durante todo o tempo. E assim foi todo o tempo dele. As vezes que eu vi ele na missa foi, como eu te disse, os bodas de ouro, né, e 80 anos. A minha avó, sim, esposa dele, era muito católica. Tinha grupo de oração, ela vivia, né, muito engajada na igreja, na ajuda ao próximo sempre. Então, a gente, né, eu cresci mais ou menos nesse meio, né? Aquilo que eu estava te falando naquela época, tu tinha essa opção de ser católico, ou às vezes de ser, quando muito protestante, metodista, outras igrejas, eu estou com 55 anos, outras igrejas não se tinha tão forte como é hoje. Não existiam, né? Mais, acho, da maioria das que tem hoje, e não eram tão fortes também, né? Exatamente, exatamente, não tão forte, né? Estou falando de uma época ainda de um governo militar. Estou falando de uma situação bem diferente do que há hoje. Esses tempos a minha filha me perguntou, eu achei incrível isso, né? Porque a minha filha me fez uma pergunta, não tem nada a ver agora com... Mas só para dar esse pulo, a minha filha perguntou assim, pai, como é que era? Tu viveu o governo militar, como é que era a política? E eu digo assim, eu parei,
pensando naquilo, né? Digo, minha filha, não sei, nunca se falou nisso. Porque, bom, mas voltando para a parte espiritual, então eu cresci nisso aí, fiz a minha primeira comunhão, normal, não foi uma coisa incentivada pela família, né? Uhum. Eu fui eu mesmo, porque era uma coisa de colégio, a gente tinha aquele troço, era uma cartilha, né? Sim. Chegava lá nos 9, 10 anos, tu ia fazer a primeira comunhão. Só ia acompanhando, né? Tu ia lá na igreja, tal, tinha catequista, aquela coisa toda, depois tu tinha... eu lembro bem que foi só a minha mãe na minha primeira comunhão, eu tenho uma foto até hoje da primeira comunhão, e eu lembro assim que era uma coisa assim para comungar, né? Achava que, pô, aquilo ali sei lá, a gente ia provar algo mágico. E tal foi a decepção. Era uma coisa que não tinha o sentido, ele não teve o sentido, né, de que não aconteceu nada de novo. Tem um padre Jaime Souto. O padre Jaime dizia muito que as pessoas elas esperam um milagre, né? Mas elas esperam sempre um milagre cheio de luz e paz. Então, quando a gente fala de coisa de Deus, até quando a gente é pequeno, a gente espera, né? Eu vou comungar, eu vou sair daqui outra pessoa, né? É uma coisa interna tua, um sentimento que vai amadurecendo com o tempo, né? Tá, tu acha que tipo, naquela ocasião tu botou uma baita uma expectativa do que seria e não foi, porque na verdade o sentido mesmo da Eucaristia tu não, como criança, tu ainda não tinha compreendido. Eu acho que a gente não tinha muito como compreender, né? A gente, claro que a gente tinha uma fé que aquilo aconteceu, mas a gente esperava, tu sempre espera algo, né, que se movimente, né? Por isso essa busca incansável que as pessoas têm de uma fé e sabe que aconteça coisas que fora do teu interior. Entendi. Né? Então, foi isso. Aí continuei essa caminhada, né? Por um bom tempo, aí veio a adolescência, né? E aí, na adolescência, eu comecei a me afastar um pouco, né, da espiritualidade. E aí, mas eu nunca deixei de acreditar em Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre foi um marco, assim, para mim. E voltando um pouco à infância, assim, também, que eu queria te falar um pouco da parte da fé, nós crescemos numa fé católica, numa espiritualidade, e como dizia o Léo Jaime, né? Tudo que é bom, né, é imoral, engorda ou faz mal. Então, nós crescemos numa culpa. Né? Eu sou filho da culpa, né? Na fé. Tudo que dava prazer, tudo que era legal, era errado. Né? Então, obviamente, aí vem o que eu estava querendo mostrar. Eu vinha saindo já de um governo militar, a minha geração, e vinha uma entrada para a democracia. As coisas começaram a se abrir. Né? E nessa situação, começou a inversão, começaram a aparecer novas oportunidades, novos experimentos, que até então eram muito fechados. Né? O mundo começou a abrir as portas. Né? Quando tu abre uma porta, independente de estar certo ou de estar errado, se tu deixa a porta aberta, tudo pode entrar nela. Sim. Né? Então aí a gente, eu e acho que a minha geração, a maioria, nós começamos a nos deslumbrar com tudo, né? Vou te dar uma ideia, por exemplo, eu comecei a sair de noite, incrível, hoje é incrível dizer o que eu vou te dizer, né? Eu comecei a sair com 11 anos. Com 11 anos de idade, eu já ficava de madrugada na rua. Em 1980. E, claro, tinha uma certa hora, né? Sim. Eu comecei a sair com a intenção de que, olha só, o machismo. Eu era homem e eu tinha que cuidar da minha irmã, que tinha 13 anos. Então, a minha irmã podia ficar até as 2 horas da manhã
E o meu pai, né, coitado, na condição da época, né, na situação, na falta de conhecimento que as pessoas tinham na época, ele achava por correto o homem, filho homem, 11 anos, sair, e eu dormia no sofá do clube. Não cuidava nada. Eu fazia com 11 anos, né, cara? Eu dormia no sofá do clube. Eu me lembro até que tinha uma boate aos domingos, né? E essa saía mais cedo, e ia eu e mais uns 2 amigos, né? E começava às 6 da tarde. E eu me lembro que a gente entrava e os amigos da minha irmã diziam assim, soltaram a missa. Aquilo para nós era uma vergonha. Sim. Né? Então, foi mais ou menos assim, cara. Aí eu fui perdendo esse contato com Jesus Cristo, com Deus, e sempre achando que Deus era comecei a achar que Deus era ele existia, né? Jesus Cristo, obviamente. Nunca duvidei da existência de Jesus Cristo. Mas, tipo assim, pô, aí tu começa a olhar tudo que a gente estava conversando, que hoje é mais fácil de enxergar, mas naquela época tu começava a olhar, pô, mas para aí, cara. Aquele cara lá, o cara é bom pra caramba, dá tudo errado. Né? E o outro é ruim e dá certo. Sabe? Pô, por que essa pessoa... A gente começava a olhar, mas por que Deus é tão bom e por que essa pessoa é tão pobre? E essa outra é tão rica? Né? E aí eu comecei a criar uma coisa na minha cabeça. Com licença. Que Jesus Cristo, na realidade, ele nos colocava aqui e ele ficava sentado lá e, sabe? Deixava você criar a própria sorte. Isso, vamos dar risada desse povo aí, vamos ver o que essa gente faz uns com os outros, entendeu? E aquilo me acompanhou, né, cara? Me acompanhou por um bom tempo. Aos 13 anos, eu já estava mais... Aos 13 anos, eu comecei a beber. Aí já era uma fase que as coisas, como eu te disse, elas são 1982. Aí eu comecei a beber, né? E já de primeira, assim, a bebida foi uma coisa muito mágica, né, cara? Uma coisa assim, tipo, pô, sou homem, né, cara? Aí era uma coisa muito forte na nossa época. O filho homem podia beber, né? Exatamente. Era uma coisa, pô, é homem, né? E já foi uma coisa mágica, né? Então, e desde o início eu nunca bebi pouco. Sempre já bebi bastante. Né? E em seguida, assim, veio a droga. Né? Com 14 anos, um pouco veio a droga. Eu relutei um pouco, né? Eu relutei um pouco para usar a droga, assim. Eu tinha muito medo do meu pai. Né? E às vezes tô falando do meu pai, parece que meu pai é maravilhoso, cara. Tudo de bom. Mas é que naquela época a autoridade do pai era mais... Tu tinha mais respeito, né? Mais... Não sei nem se era medo, como tu diz, né? Teu pai era maravilhoso, o meu também. Mas não era medo que meu pai fosse me espancar, alguma coisa assim. Eu tinha... Como é que eu vou dizer? Eu acho que era medo. Mas eu acho que era mais medo da decepção pro pai do que propriamente um medo de apanhar ou de um castigo, alguma coisa nesse sentido, né? Não sei se é a sensação que tu tem. Eu, pelo menos, tinha a sensação, assim. Eu tinha um pouco de pena também, né, cara? Sim. Tipo assim, pô, o pai é um cara tão legal, um cara tão trabalhador, né, cara? Um cara tão... Pô, fazia um monte de coisa, mas ele era um cara muito, muito rude, né? Sim. Meu pai tem uma história de vida muito difícil, né, cara? O pai dele morreu nos braços dele, aqui embaixo do Cine Avenida, né? Então, ele tinha 17 anos. Então, ele ralou. Meu pai, com 9 anos de idade, meu pai vendia pastel nos campos de futebol. Né? Então, meu pai ralou pra caramba, cheio de valores, cheio de baita cara, entendeu? Mas ele tinha aquele coração muito... Hoje ele é um doce, hoje ele é uma mãe, mas ele tinha um coração muito, muito firme, né? Então, tinha aquela coisa. E sabia que o bicho ia pegar também, né, sim, cara? Sabia que o bicho ia pegar, porque aquilo tudo era... cara, até então, ser maconheiro, cara... Ser maconheiro era
Era um troço assim, pá, cara, pá, o fulano, pá, o Ayrton é maconha, pá, o filho da Norma, o filho do Ayrton. Aquilo ali era um... como é que era um salto de status, né? Uma baita de uma merda, mas era Sim, né? mas Entendeu? pro interior do cara, Claro, ali, pro ego, era... Tu achava que tu estava sendo o cara, né? Então, assim, eu relutei muito. E um dia eu lembro, assim, eu lembro exatamente, como se fosse hoje, né, cara, na esquina de um colégio em Alegrete. Eu não sei, eu acho que eu ia voltar mais tarde para casa, eu ia dormir na casa de um outro colega, de um outro amigo, né? E tá, vamos experimentar. Tá, experimentei. Pô, não me deu nada, cara. Absolutamente nada. Eu digo, pô, que merda. Bom, tá. Fumei a segunda vez. E troço engraçado, né? As coisas, né, cara, da vida. Eu fico pensando assim, quantas oportunidades Deus me deu de dizer não. Olha o livre-arbítrio. A escolha. Fumei a segunda vez, não me deu nada, cara. Fumei a terceira vez, não me deu nada, cara. Aí na quarta vez, o cara me convidou, tem um clube em Alegrete, o Clube Cacheral, né? E tinha sempre boate, era no Cacheral. Tinha um cassino na esquina, fazia a volta aqui, tinha o Cacheral. E eu desci, né? E o cara me convidou, eu digo, cara, eu vou fumar a última vez esse troço aí. Vou fumar a última vez isso aí, porque isso aí não me dá nada, eu não vou ficar me queimando. Pensei na minha cabeça, Sim. né? Pô, vou ficar me queimando aí. Eu fumei e vim caminhando. E não me deu nada. Quando eu dobrei a esquina, cara, eu costumo dizer assim que o mundo se abriu. Foi algo mágico. Sabe aquele mágico que tu talvez tenha procurado lá na comunhão? Foi o mágico que aconteceu. E era o questionamento que eu ia ter que fazer sobre isso aí. O barato que tu esperava encontrar lá, tu encontrou. O peito inflou. Sabe? O olhar subiu. Eu era o cara. Eu tinha medo, cara. Eu era medroso, tinha medo de brigar, tinha medo tinha medo de tudo, cara. Eu sempre fui muito medroso. Cara, ali o medo desapareceu, como se tivesse retirado de mim o medo. Eu me encontrei, né, cara? Me encontrei. E aí foi indo, cara. Aí foi aumentando, né? Consumo. Parei um pouco de beber, né? Comecei a fumar bastante, né? Sempre gostei muito de maconha. Fumava muito e continuei estudando, cara. Não afetou nada, ninguém descobriu. Só as pessoas na rua. Não sei se todo mundo tinha muito receio de dizer pro teu pai, pra tua mãe, que tu, né? As pessoas na rua sabiam, como eu te disse, né? Então ficava uma coisa assim. Eu comecei a andar com os caras mais velhos. Eu me lembro que eu ganhei uma moto primeiro, uma oitentinha, né? Isso aí para trabalhar, para te ver. Eu trabalhava com meu pai, estudava de noite e já vendia naquela época, era vendedor. Me lembro que para te ter um ar-condicionado naquela época, cara, tinha que ter grana. E aí a gente pegou uma representação de consórcio de ar-condicionado. Eu vendia pra caramba naquela motinha, né? Porta em porta. E então não atrapalhou a minha vida. Pelo contrário, ela até me diminuiu a bebida. Tive coragem, né, cara? Então eu já não levava mais desaforo para casa, né? Já tinha uma turma da pesada comigo, ou seja, sozinho eu não tava. Já tava garantido. Aquilo que eu não tinha, eu tinha na rua. Eu tinha proteção na rua, né? Já conseguia, já era também, aí tu era, pô, namorar um maconheiro na época era uma coisa legal, né, cara? Então as gurias era imoral, engorda ou faz mal. Isso aí atrai. Então, tu virava um atrativo. Tremenda palhaçada, porque depois tu vai pagar o pato, mas pelo menos no início tu acha que é aquilo ali. Aí sim, aí a fé, né? Mas nunca desrespeitei, né, cara? Às vezes as pessoas diziam assim, vamos fumar dentro da igreja. Eu não entrava. Os caras queriam desafio. Não, eu não entrava, cara. Eu nunca desafiei. Eu nunca desrespeitei. Eu sabia que Jesus estava lá sentado no trono dele. Ele tinha criado o mundo.
Entendeu? Então, tipo assim, ele foi crucificado. Na minha Uhum. cabeça, isso existia. Sim. Entendeu? Isso era vivo na minha cabeça. Então, eu não ia desrespeitar esse cara. Eu não era nada perto desse cara. Uhum. Eu sempre tive essa consciência, né? Aí, as coisas foram andando, né, cara? Eu ia ter que contar a história. Aí, eu ganhei um carro, né? Um Chevette Tubarão. Não sei se alguém lembra do Chevette Tubarão, cara. Eu ganhei um Eu não Chevette vou falar que eu lembro que Tubarão. eu vou começar a me entregar aqui. Cara. Eu ganhei um Chevette Tubarão do meu pai e caixa alemã, cara. Aquilo ali era uma loucura. Pá, tu dava um tapa, a caixa fazia, né? Ah. E assim, aquilo ali a gente juntava a gurizada naquele carro ali, né, cara? E eu já comecei a andar com uns caras que já tinham posse mesmo, né? Tinham Aham. caças, já... E nada de marginal. Nada de... Não estou sendo contra, nem estou dizendo tudo gente daquele meio. Porque estava se abrindo aquilo Sim, tudo, né, aham. cara? Então, as coisas começaram a ser fáceis, né? Parecia 50 gramas de maconha, 100 gramas de maconha, 200, um quarto, meio quilo. As pessoas começaram a ter acesso a isso aí, né? E os caras do centro, da rua, da Uhum. volta. E aí começavam a negociar, né? As paranguinhas e entregava aqui, entregava ali. E eu comecei a ficar nesse meio, principalmente de uns caras que eu gostava, que eu admirava antes, né, cara? Uhum. Cara, isso aí, assim, fui estudar fora, né? Obviamente não deu certo, né, cara? Em 1985 eu fui estudar fora na metade do ano e obviamente que não deu certo, né? Só o que eu fui fazer foi fumar maconha e ser expulso do colégio. Aí eu voltei para casa, né? E aí sim, cara, aí teve uma situação em, em 1986, assim, a coisa mudou, a chave mudou, né? Aí a chave tinha na época a gente chamava muito, de 85 para 86 ela já começou a mudar, que a gente chamava de, era por isso que existia a palavra boleteiro, né? Ah, sim. Que Aham. era, não sei se tu quer fazer alguma pergunta, eu estou Não, 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 atrapalhando. não. Pode ir. E aí eram uns remédios para emagrecer, né? Que a gente usava. Hum. Eram muito fortes. Hoje não existe mais. E começaram cortando a receita, fazendo uma Aham. série de coisas. Hoje é totalmente proibido, né? As anfetaminas. Uhum. E aí, cara, a coisa começou a mudar de chave, né? E aquilo que era prazeroso começou a ficar marginalizado, né? Aí tu saiu do Ayrton, o cara, né, que andava com os caras mais velhos, que ficava com as meninas bonitas, que tinha o seu carro, né, que estudava. Aí tu passou pro cara que passou daqueles caras. Cara que começou a ficar com um uso, eu sempre digo, tu saiu do usuário da droga. E aí tu passou para ser um usuário abusivo da Uhum. droga. E aí as coisas começaram a perder o controle, né? E aí foi muito difícil de lidar. Aí começou, aí os pais já descobriram, né? Uhum. E aí já começou aquela situação de muita agressividade, né? Porque eu costumo dizer para as pessoas, né, que é, é muito complicado uma pessoa dependente químico dentro de casa. É, é uma dor muito grande. Eu trabalhei muito com isso e é muito difícil. Uhum. Eu não consigo nem de longe, cara, imaginar o que meus pais devem ter sofrido, né? Porque eu peço muito a Deus que eu não passe, pelo menos, a situação que eu vivi, que meus filhos não passem. Não sei se não vão experimentar, espero que Uhum. não, mas pelo menos que não vivam o que eu vivi. E dali em diante só foi
piorando e piorando. E aí, tentativas de parar, né? Sempre mal sucedidas, né? Uhum. Aí, Tá, aí nesse ponto, aí teus pais já estavam sabendo. Já. Né? Mas aí já é uma situação assim. Aí eu já comecei a andar com pessoas. Mais barra pesada. Cara, não era como. Não é como a atualidade. Uhum. Mas eram mais Sim. marginalizadas Aham. pela sociedade, vamos colocar. Mais excluídas. Uhum. Então eu saí daqui e fui e desci degraus, entendeu? Uhum. Aí começou o uso de coisa mais pesada, né? E em 1987 eu fui internado no Mãe de Deus, em Porto Alegre. Eu fui internado. E aí foi uma mobilização assim muito legal, sabe? Porque a minha família se mobilizou e os meus amigos que eram da minha turma antes de eu usar droga e que estudavam em Porto Alegre, que estavam, todos eles se mobilizaram para me resgatar, né? Uhum. Então foi um troço. Aqueles que não se envolveram. Aqueles que não se envolveram, mas que foram meus amigos da infância, Claro. no decorrer Aham. do colégio, né? Então aqueles caras Foram os voltaram. amigos de Os verdade. caras voltaram todos para mim, né? Uhum. Muitos até com movimentos da igreja na época e tal. E aí foi um negócio legal, cara. Foi muito bom. Só que tu não trabalhava naquela época. Tu não trabalhava abstinência total. Ou seja, tu saía dali, tu podia beber. Ah, sim, entendi. Eu acho que eu fiquei umas 2, 3 semanas sem beber. Fiquei morando em Porto Alegre, junto da turma, Uhum. junto de todo mundo, na casa de uma tia. E então, estudando, né? Fui terminar o 2º grau. E aí, em seguida, eu comecei a beber muito de novo. Né? Muito. Mas sem usar. Uhum. Aí, passou mais uns 3, 4 meses e eu voltei de novo a usar. E aí, cara, aí assim, cara, a história degringolou, os anos foram se passando e aí em 1990, cara, em 1989 eu me acidentei feio de carro, né? Fiquei 1 ano e meio sem caminhar. Poxa. E então, cara, que incrível, né? O que é a dependência química, né, cara? Tu acredita que aquilo é como se não... Cara, a cabeça cabeça das pessoas, ela é muito, muito louca, cara. Quando eu me acidentei de carro, eu me lembro que eu estava de manhã no hospital e eles me imobilizaram a perna, né? Uhum. Que eu esmaguei toda essa perna aqui, né? A perna esquerda. E graças a Deus, cara, eu recém tinha deixado um amigo em casa. Né? Porque o motor veio parar em cima do carro, parou só o meu lugar, né? Ei. E aí, cara, é engraçado que o médico chegou, trouxe, cara, eu acho que tu vive num mundo completamente fora, né? Eu peguei e disse, eu achava que tá, cara, eu vou ficar, vai engessar a perna, daqui 1 mês, 2 meses, tô caminhando, né? Aí o cara chegou para mim e disse assim, não, doutor Clímaco, grande médico. Aí ele pegou isso para mim, não, 6 meses no mínimo. Cara, aí me caiu a ficha, né? 6 meses. Eu, quando tu para e diz assim, pô, o que eu fiz comigo, né? Tia, velho, não adiantou nada. Não adiantou nada. Melhorou e seguiu. Continuei de muleta na rua, fazendo as mesmas coisas que eu fazia sem muleta. Mesma coisa. Brigava, se tivesse que brigar, brigava. Botava a perna no chão, quando não tinha, tive que fazer a 2ª cirurgia, fiquei 30 dias no hospital. Uma série de coisas, tá? Bom, terminou. Larguei as muletas. Continua a mesma coisa. E assim vai, cara. Assim a história vai. Uhum. Né? 1992 foi o pior ano. Né?
muito, muito, muito consumo de cocaína. Aí já tinha... Muito, já tinha entrado a cocaína. Ela estava desde 86, né? Aham. Mas a partir assim a partir de 87, assim, ela foi mais forte, Uhum. né? Por isso a internação, Uhum. né? E depois de 92 foi uma 91, 92 foi aí foi uma coisa muito louca, cara. Aí sim, aí, cara, era dor, desespero, eu me esqueci de te contar uma história assim, em 80 e 90, o meu pai, eu cheguei, eu assim tinha largado as muletas. E eu nunca vou me esquecer disso aí. Eu abri a porta da janela, dava pra garagem, né? E o meu pai olhou para mim e disse assim: hoje tu decide, ou a tua família, ou a droga. Cara, eu não hesitei em nenhum minuto. Eu arrumei a minha mala e fui embora de casa. Quando a gente diz, às vezes, que o cara, na profunda dependência, o cara não tem um sentimento, não é porque ele é ruim, cara. É porque a droga é a sobrevivência dele. Uhum. Tu usa para sobreviver. Então nada te impede. Nada te segura. Porque tu precisa para sobreviver. Tu não consegue mais sem ela. Uhum. Aí saí, aí teve toda essa situação. Fui embora, fui morar em São Borja. Sempre trabalhando, cara. Nunca fui vagabundo. Sempre trabalhando, ralando pra caramba. E fui para lá, trabalhei um tempão. Me aceitaram de volta. Voltei para casa e assim foi. Durou até, cara. E aí foi esse uso muito difícil. Aí durou até 1994. Minha vida não tinha mais sentido nenhum, cara. Tão mal. Quando tu chega assim, ponto mais difícil da tua vida. Que eu tomei uma decisão numa noite. Eu digo, aí entra Deus, né, cara? Tu tomou a decisão, tu abriu a porta e entrou Jesus Cristo. Uhum. É impressionante assim, né, cara? Tipo assim, Deus estava esperando Tu dá a brechinha pra tu entrar. dar a brecha para ele. E eu cheguei, peguei uma televisão que eu tinha e troquei. Não sei se eu tô usando palavras muito fortes ou alguma coisa, não sei, tu me avisa que eu... Tá. Que eu Não, vai. né? Eu troquei a minha televisão, que era a última coisa que eu tinha, por 10 gramas de cocaína. Uma sempre Toshiba, daquelas tubo, sei lá, será, não era 14 Colorida, preto e branca. polegadas, era colorido, não era 14 polegadas, era aquela um pouco maior, tu puxava, velho. E uma certa hora me deu um estalo, cara. Aí eu comecei a chorar, digo assim, de uma hora para outra, assim, sabe? Eu comecei a pensar, digo assim, pô, cara, mas eu não posso ter nascido. Eu quero me levantar aos domingos, cara. Eu quero fazer um churrasco. Eu quero ter uma filha. Eu quero casar. Uhum. Sabe? Eu quero Aí ser voltou alguém. todos aqueles valores que tu tinha lá no começo, lá da tua criação. Voltar. Porque uma das piores sensações que um dependente químico pode ter, uma das piores sensações, é ele sair de um buraco escuro num domingo de manhã e abrir a porta e ter um sol. Isso é uma das piores dores que tu pode sentir. Não existe, cara. Porque tu olha e tu tem tanta vergonha, porque tu não faz parte de nada que é feliz. Aí tu olha as pessoas, aquilo te agride de uma tal forma, porque tu olha as pessoas vivendo e tu não vive mais. Tu não faz parte de nada.
Cara, e quando isso começou a acontecer, sabe? Naquele momento, e eu comecei a chorar e me lembrar dos meus pais, e aí tu começa a refletir, meu Deus, parece que tu iniciou ontem. Uhum. E aí tu começa a dar conta, que é isso que tá acontecendo, né, cara? Aí eu peguei e digo assim, aí eu sempre digo, olha o milagre de Deus. Aí eu digo, eu disse assim, cara. Aí obviamente eu estava tendo visões né? Eu Uhum. peguei e digo assim, cara, fiz um trato com Deus. Eu vou tentar me matar até de manhã. Se eu não morrer de overdose, eu vou parar de usar droga. Cara, eu não senti mais um efeito. Quanto mais eu aumentava a dose, eu não sentia mais nada. Tava lúcido. Não era lúcido, cara, mas eu não sentia, eu não piorava. Sim, aham. Aí amanheceu o dia. Fui tomar um banho, botei uma roupa e fui sozinho no hospital. Aí me lembro que eu cheguei lá e precisava de alguém, né, pra te internar. Uhum. Aí eu liguei pros meus tios, eu trabalhava com um deles, né, maravilhoso tio, a bênção foi os dois me ajudaram a sair das drogas. E eu peguei aquela droga, larguei na mão do meu tio e disse pra ele, eu nunca mais vou usar isso aqui. Cara, entrei lá dentro, naquela época era misturado, né, dependência química ou demência, tudo era misturado, Tá. né? Uhum. Era tudo problema Cara, psicológico. quando eu comecei a entrar naquele corredor e você fechou aquela porta, cara, eu comecei a olhar aquele monte de cama assim, então parecia aquela coisa de filme, sabe? Uhum. Cara, aí sim, aí cai uma ficha assim, absurda, cara, absurda. De noite, estava chovendo a primeira noite e nós fomos pro refeitório, né? E eu contei isso até no MFC. E tu conseguia olhar pela janela, né? Uns carros que passavam por ali, tu conseguia olhar, né? O farol dos carros. Uhum. E eu me lembro que era fígado de galinha, né, cara? Arroz e mais alguma outra coisa, não sei. Uns bandejão, né? Tal. E, cara, ali eu comecei a olhar para aquilo e digo assim, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida, cara? Cadê os meus sonhos, cara? Eu era um cara cheio de sonho, eu queria ser médico. Eu estudei, eu fiz um monte de coisa legal na minha vida, cara. Cadê meus amigos, cara? Cadê tudo? Não tenho nada. E, cara, ali eu baixei a cabeça e fui. Fiz o meu tratamento ali, suportei. Naquela época todo mundo ficava... Aí tem umas partes engraçadas no meio disso, né? Todo mundo ficava 2, 3 meses lá dentro, né, cara? É difícil tu ter alta do Hospital Espírita na época, né? Aí chegou um cara, na época, um cara que era mais velho que eu, mas era gurizão também. Aí o cara chegou pra mim e disse assim, é o seguinte, ó, não fala que tu usa muita droga, senão tu vai azedar aqui dentro. Principalmente tu fala o seguinte, tu fala que tu brigou com a namorada, que tu usou, mas que tu não usa, porque senão tu vai ficar aqui. O cara era interno também. O cara era interno, o cara falou pra mim, olha, cara, eu tô na terceira aqui, eu não consigo sair. E eu digo, eu me apavorei, né, cara? Eu convivendo com aqueles troços ali. Sim. Só que, claro, eu já tinha uma cancha pra conviver no meio dos caras. Aí, o psiquiatra me chamou, aí eu, dito e feito, né, cara? Porque o dependente químico é artista, né? É um artista, né, cara? Infelizmente, ele só faz porcaria pra ele, mas ele é um artista, né? A doença faz dele um artista. Aí, expliquei tudo, fiquei 21 dias. Saí de lá dentro eu ouvi falar numa tal de comunidade terapêutica que estava abrindo. Não sei se tu quer comentar alguma coisa. Não, vai. Em Porto Alegre mesmo? Não, em Pelotas. Estava abrindo em Pelotas.
Aí eu digo, 9 meses de tratamento, eu digo, tá louco, né, cara? Eu vou ficar 9 meses dentro de um lugar, cara, tá louco. Eu nem vem com essa, né? Tá bom, tive alta, foi meus pais lá. Saber, pá. E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive com a minha mãe, domingo de manhã. Minha mãe disse, terça-feira era o dia da reunião. Aí a minha tia me disse, não, vamos na reunião. A reunião da CAEX, que era na Igreja do Porto, no salão da Igreja do Porto, em Pelotas. E aí a minha mãe disse para mim assim, por que tu não pensa? Mas, cara, eu era um cara independente. Velho. Entendeu? Eu tomava minhas decisões. E aí eu digo assim, não, mas eu não vou. E a mãe disse assim, ó, só vou te dizer uma coisa. Mas eu não queria mais usar, né? Mas só vou te dizer um negócio pra ti. Lá eu vou te visitar. Em outro lugar eu não vou. Cara, eu fiquei refletindo aquele troço, refletindo, né, cara? Terça-feira eu tava lá. Quinta-feira eu me fui. Era lá onde hoje é a Universidade Federal de Pelotas. Lá no ângulo. Lá era a CAEX. Começou lá, cedida pelo seu Casarim. Ele era dono daquele terreno lá e ele cedeu, né? Então a CAEX começou lá. Casa do Amor Exigente. Da Mitra Diocesana de Pelotas. Então eu fui lá, cara, cheguei e... Aí sim, cara, fui. Aí comecei a me dar com a fé, porque é oração, trabalho e disciplina. Fé católica. Sim. Aí comecei a entrar de novo, né? Mas assim mesmo, não via nada. Não... Cara, tava fechado. Com 3 meses de casa, eu disse assim, nós éramos obrigados a rezar o terço, todos os dias às 6 da tarde. Tô passando da hora ou não? Não, estamos bem, Aí eu vou falar um pouco da fé agora. Tá. Aí, cara, eu cheguei, fui rezar o terço, e digo que eu não vou baixar a cabeça hoje para rezar o terço, cara. Merda, nem sei se eu fui ruim para tanta gente. Eu já começa a cabeça a ter manipulado. O que eu tô fazendo aqui? Vai viver a vida, vai trabalhar. O que tu tá fazendo aqui? Tu tá aqui no meio desse monte de cara aqui, aguentando desaforo, ordem, isso, aquilo, porque era difícil, era disciplinado, né? bem disciplinado. Da terapêutica era, tá louco, tá louco. É um aparelho BIC para te usar a semana inteira, velho. Se o cara passava o dedo aqui na hora do almoço, se tu tivesse barba, tu não comia. Então o negócio era feio. Um negócio assim, tu chorava de saudade da mãe, e o cara chegava às vezes pra ti que tá chorando com saudade da mãe, vagabundo. Quando tu tinha a mamãe em casa, tu não dava bola. Agora sentindo falta. Agora tá sentindo falta o quê? Né? Sem televisão, sem nada, 4 cigarros por dia. Então tudo... Cara, eu digo, vamos embora. Esse troço. Aí fiquei, rezei o primeiro mistério, o segundo mistério. Tinha um terceiro mistério. Eu baixei a cabeça, cara. Cara, começou a passar um filme na minha cabeça. Eu comecei a chorar. Comecei a me lembrar de todo mundo que eu tinha prejudicado. Começou a me dar uma... Cara, eu só pedia perdão, cara. E ali a minha vida mudou. A partir desse terço? Ali a minha vida mudou. Ali eu entrei mesmo na recuperação com toda a força. Comi o pão que o diabo amassou para me recuperar. Sofri pra caramba. Fiquei os 9 meses de tratamento. Saí, vim pra rua. Sentia muita falta da fazenda. Recebi convite de trabalhar, fui, trabalhei. Fiz vários cursos. Trabalhei 5 anos. Lá com eles? Lá na CAEX, de coordenador. De coordenador principal. 5 anos de coordenador geral. Da fazenda mesmo. Porque, cara, aí seguiu a minha vida, né? Aí terminou ali. As coisas já estavam mudando, né? Eu sempre digo que a gente tem que saber a hora de parar, né? Aí quando eu vi que o mundo começou a mudar, né? A chave da dependência das drogas começaram a mudar, eu digo, não, tá na minha hora de fazer outra coisa, eu também já estou preparado. E aí saí dali, fui trabalhar no comércio, e me casei,
sempre tocando a minha vida na fé cristã, normal, e com as minhas dificuldades, com as coisas da vida, né? E tô aqui hoje, né, cara? 30 anos de sobriedade, de abstinência. E engraçado, cara, que eu vou voltar lá no início e te dizer uma coisa assim, ó. Jesus Cristo, cara, ele está todo o tempo contigo. Uhum. Todo o tempo. Mas despertar espiritual e enxergar ele são relances na vida, cara. E hoje, como é que é a Eucaristia pra ti? Aquela Eucaristia que tu experimentou lá É tudo para mim. lá no começo. É tudo para mim. Eu costumo dizer que tem duas coisas que me fazem católico. A Eucaristia, é que eu não consigo largar. Sim. Né? E Nossa Senhora. Uhum. Nossa Senhora é mãe, né, cara? Tem alguma em específico ou não? Nossa Senhora das Graças. Das Graças. Nossa Senhora é mãe, né, cara? Nossa Senhora não tem, assim, ela chora contigo, ela é tua mãe, né? Uhum. Jesus Cristo ele é o cara, ele é o amigão, ele é o, né? Ele é aquele que te carrega, que te abraça, tu às vezes não entende por que ele não está te ajudando em algum momento da vida. Eu costumo dizer que a gente pede para Deus um blusão amarelo, né, cara? A gente pede, pô, eu quero um blusão amarelo. Aí, pô, vai lá, Deus te dá um preto. Mas ele não te deixou com frio, né? Uhum. E aí tu reclama porque não era amarelo. Essa é a situação que a gente não consegue. Essas são as coisas de Deus que a gente não consegue entender, né? Uhum. Pô, por que ele me deu preto? Não vai combinar com nada que eu tenho. Mas ele não te deixou com frio. Então, cara, eu sigo essa vida, sigo essa caminhada, né? Tentando, me expondo um pouco aqui, porque eu sempre acho que existe alguém do outro lado que possa precisar deste algo. E eu não tive, cara. Uhum. É o que eu penso também. Eu não tive. Cara. Sempre procuro me fortalecer nos momentos mais difíceis. Eu sempre sei, não. Mais difíceis da minha vida, se a porta está fechada, Deus vai abrir a janela. Jesus Cristo está aí, ele não sei o que ele está fazendo. Às vezes dou uma sacudida, pô, tá dormindo, mas eu converso com ele, entendeu? Aí eu recorro a Nossa Senhora, mas é a nossa vida, né, cara? É. Cara, eu vejo assim que ali num trecho ali tu comentou que aí começou a vir aquelas coisas, por que o cara é tão bom e passa por dificuldade, por que o cara é ruim e é rico e coisa. Que Deus, ele dá o mesmo sol pra todo mundo, né? Claro, tem as pessoas que eu tô pegando como um todo. Se tu for pegar a história de cada um tem a sua dificuldade, essa coisa. Mas, tipo assim, Deus, tu ganhar dinheiro não é uma... cara, não sei como é que eu vou explicar. Deus dá o sol pra todo mundo, né? O sol pra todo mundo. E aí vai de tu fazer a tua parte. Né? Eu gosto muito de usar esse exemplo assim, ó, de tu dar os passos diante de Deus, né? E quando chegar aquele ponto assim, ó, cara, não dá mais, é impossível. Aí ele entra, porque ele é o Deus do impossível, né? Mas a gente precisa, porque Deus não nos mima, né? Ele, cara, nos deu tudo já, nos deu a vida, nos deu um mundo com tudo pra gente se alimentar, pra gente respirar. E tu tem que viver isso, né? A gente tem que viver isso. E eu acho que o teu caso também foi assim, cara, chegou um ponto ali que tu disse, tchê, não dá mais. Eu quero perder minha vida, né? E aí ele vem no impossível, porque humanamente, pelo teu relato, assim, o que tu usou era pro cara bater a cachola, né? Mas não, porque daí ele agiu no impossível, porque ele sabia que ali tu tava pedindo socorro pra ele, né? E aí vem não é um poema, aquele verso que tem as pegadas na areia, né? Que é muito conhecido, né? Claro. Que ali, se tu for olhar assim, né? Vamos imaginar aqui, fazer uma alegoria, né? Se for olhar pra tua história, é isso, né? Naqueles momentos que tu tava mais precisando, que tá só duas pegadinhas,
Essa é uma análise que eu tô fazendo, assim, do que tu relatou aqui pra nós, né? Não, é isso aí, né, cara? Porque quando eu comecei a entender isso, cara, a minha vida se tornou muito melhor. Quando eu comecei a entender o que era intimidade com Cristo, comecei a entender como que eram os planos dele. Não os planos dele, né, mas como que funcionava, né? Hoje, cara, de manhã, quando eu vou fazer a minha oração diária ali, cara, eu agradeço por cada coisa que eu tenho, né? Cara, eu ainda não consegui terminar minha casa. Cara, obrigado pela casa que eu tenho. Né? Eu não tenho, de repente, tu não tem o carro dos teus sonhos. Cara, mas obrigado pelo carro que eu tenho. E eu acho que é isso que falta na gente, assim, como um todo, assim, né? Essa humildade que a gente tem que ter de reconhecer Deus, né? E daí deixa o mundo, a gente começa a deixar o mundo, ainda mais hoje que a gente estava falando ali da internet, né? Da rapidez e de muitas mentiras que as pessoas apresentam ali, né? Somente os caras para ganhar dinheiro, né? Os caras apresentam mansões, carros, viagens. E tu começa a te apegar naquilo ali, nas coisas do mundo, né? Cara, só vou ser feliz o dia que eu tiver a vida que esse cara tem. E não é por aí, né? Como tu falou antes, às vezes tu não coloca, tu não vê a história de vida do cara. Exatamente, Né? cara, Tu não vê, exatamente. Só pode... olha o palco do cara, tu não vê o que o cara trilhou pra estar ali, né? Tu sabe o que Deus me capacitou e me tornou, cara? É incrível isso aí, assim, ó. Eu vim pra cá em 2004. Cara, eu vim pra ser, desde que eu parei, eu me tornei, tu vê que coisa que Deus fez, eu me tornei o conselheiro da família. Uhum. Eu me tornei o irmão mais respeitado. Como se fosse aquele que nunca fez nada de errado. Uhum. É o irmão mais respeitado, mais conselheiro. Eu me tornei o filho mais perto dos meus pais. Deus me deu a chance de cuidar dos meus pais há 6 anos. A minha mãe com Alzheimer e o meu pai com alguns problemas de saúde, com 83 anos, a mãe com 78. E eu cuidar deles. Uhum. Eles moram a contigo? capacidade. Agora eles estão em Santa Catarina passando um tempo. Nessa época do verão, eles ficam com a minha irmã. Ah, sim. E essa época que vai entrar, né, o Sim, calor. E eu levo no médico, eu trago. Aí às vezes eu paro e penso assim, pá, que loucura, cara. Deus me deu a oportunidade de compensar tudo o que eu fiz, cara. Indiretamente, eu nunca fui um cara ruim, cara. Nunca participei de maldade. Uhum. Todo mundo que está naquela situação, obviamente, faz coisas que não gostaria. Qualquer jovem faz que não gostaria. Mas eu sempre fui um cara na minha. Uhum. Eu sempre fui um dependente de droga. Não fui outras coisas. Então, assim, ó, quando Deus me traz de volta, que tu tocou num assunto muito legal, me trouxe para os valores de novo. Uhum. Eu consegui ser hoje, cara, isso eu tenho muito orgulho de dizer, cara. Eu sou hoje o pilar forte da minha família. Quer dizer, aquele cara hoje é o pilar forte da família. Uhum. Entendeu? É o cara com que o irmão liga para pedir conselho, as irmãs ligam para pedir conselho. Quando um precisa, os braços estão abertos. Né? Então, Deus tinha um plano. Eu crio a minha filha assim, eu tento. Ela sabe da minha história, mas não sabe disso que eu estou falando hoje. É que ela vai saber Vai saber. escolhendo. Uhum. Ela não sabe disso. Ela sabe que o pai dela usou droga. Uhum. Mas a fundo, assim, não. E eu sempre digo para ela, minha filha, vão te oferecer. É um tiro no escuro. Uhum. Tu não sabe se tu vai ser um usuário de droga, se tu vai ser um usuário abusivo e se tu vai ser um dependente de droga e de álcool. Então não arrisca, eu digo para ela. É o que eu procuro conversar. Entender se
Mas eu acho que cada um vai tomando o seu caminho. Para uma coisa importante, cara. Se tu sentiu Deus um dia na tua vida, pode passar 30, 40 anos, tu vai sentir ele de novo. Cara. Se tu conheceu Deus, tu não vai te esquecer dele. O que eu te disse aquela hora? Eu nunca desrespeitei Jesus Cristo. Eu sabia quem ele era. Eu sabia que a hora que eu precisasse, ele podia aparecer, não tinha certeza, mas ele podia aparecer como apareceu. Mais ou menos isso aí. Ayrton, bom, eu tinha te pedido para te escolher um evangelho, né? Que a gente sempre traz aqui. Mas antes de nós ir para o evangelho, eu vou falar mais uma vez aqui dos nossos apoiadores. E depois quero que tu faça o comentário, né? Do que tu falou aqui da mesa aqui do podcast, a hora que tu chegou. Ah, tá. Da onde foi feita, tu pode dar o endereço também. vamos fazer esse merchan aí, né? Nossos apoiadores, então, Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569, ou pelos telefones 53-3311-2735, ou pelo 984-26-5823. Sam Máquinas de Café. Cafés e máquinas para cortesia, venda de doses de cafés especiais. Maiores informações pelo 99971-5205. E Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. O Shopping das Baterias é o 3241-5689 e o 99704-1818. E antes de nós passar a palavra aqui para o Ayrton, se tu está aqui assistindo o nosso bate-papo, curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal, que a gente está querendo chegar aos 750 inscritos, a gente está com 683 neste exato momento. Então dá essa moral para nós aí, compartilhe, porque eu tenho certeza que mais pessoas poderão ser ajudadas com as nossas conversas aqui, com os nossos testemunhos. De onde é essa mesa aqui? Do podcast? Você quer da GT Móveis. A GT Móveis, que fica na... Era na Osório, mas acho que mudou, né? Não, tá na 7 de setembro, 664. Cara, acho que foi segunda-feira. A gente passou ali, aí eu olhei, né? Fica bem ali daquela ruazinha do lado da Unimed ali, né? Isso. Dá de cara com a. Aí eu falei, ao lado da antiga Rádio Cultura. Tá, né? Isso. O Ayrton tá com a loja aqui agora. Muito legal. Móveis planejados, móveis para escritório. Projetados para escritório. Escritório e móveis normais, assim, de escritório. Sempre a linha de escritório. Show de bola. Bom, e aí o evangelho que tu escolheu foi... Eu achei um dos evangelhos, uma das parábolas mais conhecidas, né? Da Bíblia, que é a parábola do filho pródigo. Ela é... Cara, ela é bem extensa. Eu acho que a gente pode... Não sei se tu quer ler ou se a gente pode resumir ela. Resume. É que ela conta muito a história, né? A real de tudo, né? Isso. Então, a parábola do filho pródigo, me corrija se eu estiver errado, né? É de um homem com 2 filhos e em determinado momento, um dos filhos, o filho mais novo, ele quer ganhar o mundo. E aí ele pede, né, a parte da herança para o pai. O pai sempre deseja dar e ele vai e ganha o mundo. Ganhando o mundo, ele torra tudo, né, em festa, farra, bebedeira, mulheres. E ele se vê, num certo dia, trabalhando num chiqueiro com porcos, né, numa fazenda, onde ele é o último a comer. Ele tem que comer o que restam da comida dos porcos. E nisso ele tem um momento de reflexão e se arrepende, né, dizendo que o funcionário de mais baixo escalão que trabalha com o pai dele vive melhor do que ele. E ele pede, né, a Deus e volta para pedir perdão ao pai. E se coloca ali, né, na frente do pai para ser um mero funcionário. Somente para voltar a ter a dignidade de ser humano, né, que ele não estava tendo mais. E aí, né, o final da história é muito bonito, que o pai dá um abraço, dá um anel, perdoa ele, né, e depois tem a sequência ali, que é do outro irmão ali, mas enfim, mas eu acho que
a mensagem que tu queria passar é Deus, até aí, né? Deus sempre vai fazer a festa se tu voltar. Uhum. É isso aí. E é uma história refletida a tua história é refletida nessa parábola, né? Pelo que tu nos contou aqui, né? É exatamente isso aí. A gente sai e a hora que tu voltar, é aquilo que eu te disse, ele está sempre do lado. Uhum. Aí ele vai fazer a festa. Eu acho que tu viveu bem, filho pródigo. Vivi bastante. Ayrton, cara, brigadão mesmo. Obrigado pelo teu testemunho, pela tua história. Obrigado por compartilhar isso conosco. Tenho certeza, né, que vai ajudar muitas pessoas. E é o que eu sempre digo, assim, que quando eu comecei a fazer os vídeos ali no Instagram, né, cara, se eu conseguir levar a mensagem para um só, né, eu já tô feliz. E eu acho que aqui também, né, tu tem, eu acho, também esse sentimento, né. Cara, se eu conseguir ajudar uma pessoa através do testemunho, pra pessoa ver que vale, que dá, bom é nunca fazer, né. Mas se tiver nessa fase da vida, assim, que há esperança, né? Na pescaria, se a gente volta para casa com peixe, a gente já tá feliz, né? Exatamente. É isso aí, cara. Cara, obrigado. É isso. Tá? Tranquilo. Prazer para mim. Prazerzão mesmo. Agora se constrói uma amizade bem bacana aí. Valeu, cara. Beleza. Obrigado. Fica com Deus. Valeu. Vocês, então, curtam, se inscrevam, fiquem com Deus, que Jesus Cristo nos ilumine. Valeu.